Hoje nós vamos conversar com a socióloga, diretora técnica do Diese, Adriana Marcolino. A Adriana, ela vem trabalhando no Diese há muitos anos e chega agora no posto de diretora técnica num momento bastante importante, principalmente porque a Adriana é a terceira diretora técnica do Jazz na sua história, na história de 70 anos do Jazz. Para quem não sabe, o Jazz foi criado em dezembro de 1955, tem uma longa história, e nós tivemos aí no Jazz duas diretoras técnicas anteriores, a Adriana Marcolino, a Heloísa Martins, e a Lenina Pomeranz, que foi a outra diretora técnica, agora a Adriana é a terceira, né? Marcando aí a presença na direção dessa importante instituição. A Adriana ela tem uma formação na área de sociologia, foi formada na USP, fez aí o mestrado, está fazendo doutorado, né? E tem uma grande experiência nessas questões do trabalho, e especificamente no tema que nós vamos tratar hoje, que é as desigualdades de gênero no mercado de trabalho brasileiro. O Diese, já há muitos anos, desde a década de 90, vem realizando estudos sobre essa desigualdade de gênero no mercado de trabalho. E, mais uma vez, como não poderia deixar de ser, o Diese publicou recentemente, no 8 de março, por ocasião do Dia Internacional das Mulheres, um estudo tratando desse tema. E é sobre isso que nós convidamos a Adriana, aqui nesse espaço da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia, né, para que ela nos apresente esse estudo e nos conte um pouco sobre o que é que vem acontecendo no tema do mercado de trabalho e das desigualdades de gênero que tanto afetam as mulheres brasileiras. Por favor, a palavra é sua, Adriana. Obrigada, Prado. Queria agradecer o convite, né, da ABED para poder falar sobre esse tema. É um tema que o Diese procura sempre ter uma produção, né? O Diese é uma instituição de pesquisa, assessoria e formação, né? Então, sobre os diferentes temas relacionados direto ou indiretamente ao mundo do trabalho, né? Ligado à vida do trabalhador e da trabalhadora. E essa temática, né, da participação das mulheres no mercado de trabalho é, portanto, um tema que a gente também procura acompanhar, né, estudar e refletir sobre ele. Fico muito contente de poder vir aqui como diretora técnica do Diese, né, como o Prado falou, ao longo desses 70 anos, quase 70 anos, né, que o Diese vai completar ao final de 2025, ser a terceira mulher à frente da instituição, né? Em relação ao estudo que a gente divulgou agora por conta do 8 de março de 2025, a gente observa que, apesar das mulheres terem ampliado de forma significativa a sua participação no mercado de trabalho, principalmente a partir da década de 70, né? É importante destacar que havia já uma grande participação das mulheres, particularmente das mulheres negras no mercado de trabalho, né? Quando a gente sai ali da transição trabalho escravo, trabalho assalariado, as mulheres negras elas continuam, elas vão participar desse mercado de trabalho assalariado, né? Mas a gente tem aí também, depois da década de 70, década de 80, uma grande participação ali do conjunto das mulheres, né? Um aumento dessa inserção. Agora, mesmo com o aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho, e nesse último período, inclusive em postos, em ocupações
de gerência, direção, chefia, né, a gente infelizmente vê que as desigualdades elas continuam bastante presentes, né? Elas são bastante resistentes a uma mudança estrutural, né, dessa participação das mulheres no mercado de trabalho. Então, por exemplo, mesmo com uma participação maior das mulheres em cargos de chefia, gerência, diretoria, a gente observa que nesses cargos há uma desigualdade salarial ainda maior entre homens e mulheres, né? Aquelas ocupações em que é exigida a graduação, a gente também vê uma desigualdade ainda maior nos rendimentos de homens e mulheres, né? Então, apesar dos avanços, né, da participação feminina nas diversas dimensões da vida social, política e econômica, as desigualdades ainda são bastante marcantes, né? Elas têm sofrido aí uma alteração muito lenta, né? E para a gente, se a gente não tomar medidas mais efetivas, essa transformação, né? A superação dessa desigualdade ainda vai levar aí pelo menos um século até que a gente atinja de fato uma situação de igualdade entre homens e mulheres, né? Então, acho que isso é o principal recado desse material, né? É preciso ter políticas que possam intervir nesse contexto de forma mais efetiva, né? E isso também é resistente à melhoria dos indicadores no mercado de trabalho que a gente tem visto nesse último período, né? Então, a gente tem observado uma taxa de desemprego reduzida, né, um crescimento da ocupação, uma melhora nos rendimentos, né, uma redução da taxa de subutilização da força de trabalho. No entanto, quando a gente separa esses dados, né, entre homens e mulheres, e entre mulheres e mulheres negras, né, a gente vê que as desigualdades elas permanecem, né, e portanto, não, o mero movimento de melhoria no mercado de trabalho que a gente tem assistido no último período não é suficiente para resolver esses problemas, né? Então, um primeiro dado, né, que eu acho que é importante destacar é que as mulheres, elas são maioria na população com 14 anos ou mais, né? Mas quando a gente olha para a participação delas no mercado de trabalho, elas ainda são minoria, né? Então, é maioria nessa população que poderia, né, participar do mercado de trabalho, mas quando a gente olha o mercado de trabalho, né, então, tanto aqueles como estão ocupados, quanto aqueles que estão procurando uma nova oportunidade de emprego, os homens que estão mais presentes nessa força de trabalho, né? E quando a gente vai olhando os diversos indicadores no mercado de trabalho, a gente vê que tem uma constante que é as mulheres estarem numa situação pior, né, em relação aos homens. Então, por exemplo, na questão da taxa do desemprego, né, quando a gente observa a taxa de desocupação, ela está em torno de uns 6,4, 6,5, né? A gente utilizou aqui os dados da PNAD contínua do IBGE, e nesses dados a gente tem, então, um registro de que a taxa de desocupação feminina é de 7,7 pontos percentuais, e enquanto entre os homens é de 5,3%, né, do total de homens. Se a gente pega as mulheres negras, a taxa de desocupação entre as mulheres negras é de 9,3%. Né? Então, a taxa das mulheres e das mulheres negras é bastante superior, né, à dos homens. E além dessa taxa de desocupação, elas também têm dificuldades adicionais, né, em relação ao tempo de recolocação no mercado de trabalho.
Um outro dado que a gente também sistematizou nessas informações é o da subutilização da força de trabalho, né? Nos dados relacionados à subutilização da taxa de trabalho, a gente observou uma redução desse indicador, que é um indicador de uma precarização do mercado de trabalho, né? Então, a gente observou que teve uma redução dessa taxa, ou seja, a gente teve uma melhora dos indicadores, né? No entanto, quando a gente olha para as mulheres, 19% das mulheres se encontram nessa taxa de subutilização, né? Enquanto entre os homens é 12,6%. E do total do total das mulheres negras, né, quase um quarto estava na condição de subutilizados, né? Então, a gente observa, então, a melhoria da taxa de subutilização da força de trabalho, mas ela é menor entre as mulheres e ainda menor entre as mulheres negras, né? E essa participação desigual no mercado de trabalho, né, ou em situações mais precárias, né, a taxa de subutilização da força de trabalho, ela compõe ali os desalentados, os desempregados e as pessoas que estão em uma situação de subocupação por insuficiência de horas, né? Então, a gente é um dos elementos que mostra como as mulheres no mercado de trabalho, elas também estão numa situação mais precária, né? As mulheres também estão concentradas principalmente em ocupações de menores salários, né? Então, quando a gente vê essa situação dessa inserção, ela também vai resultar numa remuneração menor, né? Então, atualmente, as mulheres recebem 22% a menos do que os homens, né? Isso, em média, representa R$ 762, né? É um valor ali próximo do que seria uma cesta básica na cidade de São Paulo, né? Então, é um valor bastante significativo para os orçamentos familiares das mulheres, né? Para garantir a sua autonomia financeira, mas principalmente porque quando a gente olha o dado também da chefia de domicílios, né? As mulheres hoje são maioria entre os chefes de família, elas representam 52% das chefias de famílias nos domicílios brasileiros. E quando a gente olha para as famílias monoparentais, né, então que tem apenas um dos adultos na casa, né, as mulheres são 92% das chefes de família nesses arranjos monoparentais, né. Então, o fato das mulheres terem essa remuneração menor, né, ela representa uma série de questões sociais para as famílias brasileiras, né, então, de insegurança alimentar, né, de autonomia financeira, de uma maior participação das mulheres entre aquelas famílias que estão na pobreza e na pobreza extrema, né. Então, garantir essa igualdade entre homens e mulheres, além de ser uma questão de justiça social, né, ela também teria impactos relevantes na redução da pobreza e também na garantia de segurança alimentar e da autonomia financeira das mulheres, né. Agora, quando a gente olha para outros segmentos, né, esse é um dado médio, né, de todas as mulheres que estão no mercado de trabalho ocupadas, né. Agora, quando a gente olha também entre aquelas pessoas com ensino superior, a desigualdade entre homens e mulheres chega a quase R$ 2.900 por mês. E quando a gente olha para diretores e gerentes, essa diferença é de R$ 3.300 por mês, ou seja, ao longo de um ano, vão receber, em média, menos R$ 40 mil em relação ao que os homens ganham, né? E quando a gente olha para o universo de mulheres negras, essa desigualdade, né, essa diferença de renda é ainda maior. Um outro dado que a pesquisa também procurou investigar é a da jornada
de homens e mulheres, né? Como a gente sabe, as mulheres ainda são aquelas que são as maiores responsáveis pelos afazeres domésticos e pelos cuidados de crianças e de pessoas que eventualmente necessitam de cuidados, né? Então, para a gente ter uma ideia, né, enquanto as mulheres, ao longo de uma semana, trabalham cerca de 21 horas nos afazeres domésticos, os homens trabalham 11,7 horas nos afazeres domésticos, né? E isso tem uma implicação na inserção da mulher no mercado de trabalho, né? Na medida em que ela precisa executar mais horas de afazeres domésticos, ela tem menos horas disponíveis para o trabalho remunerado, né? Então, se a gente olha para a média de trabalho remunerado, né, de horas de trabalho remunerado, as mulheres têm cerca de 37 horas semanais no trabalho remunerado, né, no trabalho fora de casa, e os homens 41,6 horas semanais, né? E que faz com que as mulheres tenham uma remuneração média mensal menor, né? Porque na medida em que elas são empurradas, né, para o trabalho doméstico, para o trabalho reprodutivo, né, elas têm menos tempo de realizar seu trabalho remunerado e, portanto, jornadas menores no trabalho remunerado e uma remuneração também menor, né? Agora, se a gente soma, né, as duas jornadas, né, então uma jornada total de trabalho, tanto dos afazeres domésticos como do trabalho remunerado, né, as mulheres semanalmente têm uma jornada aí de 55 horas e os homens uma jornada de 53 horas semanais, né? Então, somando todos os trabalhos, o produtivo e reprodutivo, as mulheres ainda têm uma jornada semanal maior, né? É óbvio que isso também vai implicar na sua possibilidade de se manter atualizada no mercado de trabalho, com qualificação profissional. Isso também vai implicar em questões relacionadas à sua saúde e à sua saúde de um modo geral, mas a saúde mental, né? Então, tem uma série de implicações, né? E também é importante destacar, né, que dentro dos afazeres domésticos, né, as mulheres têm uma participação entre 60% a 80% na organização da casa, na limpeza da casa, né? Enquanto os homens têm uma participação pequena nesses afazeres domésticos e uma participação maior nas atividades ligadas a levar a criança para a escola, levar a criança para atividades de lazer, né? De esportes, né? Então, também, mesmo dentro das afazeres domésticos, né? Além dessa desigualdade, né, entre homens e mulheres, a gente também registra uma desigualdade nas tarefas, né, que cada um realiza, né? E se a gente for somar, então, essa jornada de afazeres domésticos das mulheres, né, ao longo de um ano, né, esse tempo a mais dedicado pelas mulheres em relação aos afazeres domésticos, a gente vai ter aí as mulheres um total de 22 dias a mais, né, do que os homens nas tarefas domésticas, né, é quase aí um mês de trabalho, considerando sábados e domingos, né. Então, se a gente não tem uma política de rever essa distribuição do trabalho doméstico e do trabalho de cuidados entre homens, mulheres e Estado, é muito difícil também que as mulheres consigam permanecer no mercado de trabalho, né, de modo igual ao dos homens, né? Então, é relevante que a gente tenha políticas no mercado de trabalho de promoção da igualdade, né, no acesso, de acesso, permanência e progressão na carreira, né, são 3 aspectos que são importantes, porque as mulheres têm dificuldade de acessar determinadas ocupações e cargos que são, historicamente, né, culturalmente, ocupados pelos homens, né, então tem a questão do acesso, né, a determinadas ocupações e a determinados segmentos, setores,
Tem a questão da permanência no mercado de trabalho, né? Então, as mulheres, elas acabam, particularmente quando estão na sua... quando elas estão quando elas têm filhos, né? Elas têm momentos, então, que elas intercalam a vida produtiva e a vida e fora do mercado de trabalho, né? E também a questão da progressão, né? Então, os homens têm muito mais facilidades, né, por conta dessa estrutura, né, machista, patriarcal, né? Então, os homens têm muito mais oportunidade de progressão na carreira do que as mulheres, né? Então, todos esses elementos acabam resultando nessa desigualdade salarial. Por isso, é importante que a gente tenha políticas específicas para a mulher no mercado de trabalho, mas também é relevante ter as políticas de cuidado, né? Porque se você não tem as políticas de cuidado, as mulheres ou vão ter que continuar nesse mecanismo de permanecer momentos no mercado de trabalho e sair do mercado de trabalho em outros momentos, né? Quando elas estão aí nas tarefas de cuidado de crianças ou de pessoas idosas. E aí, se ela retorna para o mercado de trabalho, ela retorna no final da fila, né? E aí, então, reduzindo essa participação nos afazeres domésticos, ela também tem a possibilidade de se manter no mercado de trabalho e também de poder ter jornadas que não sejam jornadas parciais, né? Que também é um outro tipo de ocupação que tem uma presença feminina bastante grande, né? Porque a jornada parcial, ela permite que a mulher possa compatibilizar, né, o trabalho remunerado e o trabalho de cuidados, né? Então, é muito importante que a gente tenha políticas nesses dois âmbitos da vida social, né? Tanto para o mercado de trabalho quanto na esfera doméstica, né? E um outro elemento, particularmente levantado pelas mulheres, né, pelos movimentos de mulheres agora nesse 8 de março, né, é a da redução da jornada de trabalho, né? Porque a redução da jornada de trabalho e a revisão da distribuição dessa jornada ao longo da semana, né, ela também pode facilitar, né, a permanência das mulheres no mercado de trabalho e, de outro lado, um melhor compartilhamento das tarefas domésticas entre homens e mulheres, né? Então, a redução da jornada de trabalho, ela sempre foi uma bandeira do movimento de mulheres por conta disso, né, para que todos trabalhem menos e possam também ter a possibilidade de administrar melhor as outras dimensões da vida social, né? Então, esse também é um outro elemento relevante, né? Agora, só para, então, entrar num último ponto, que eu acho que é importante a gente destacar nesse debate, né? Em 2023, foi aprovada, né, como um compromisso de campanha, o governo do presidente Lula enviou um projeto de lei para promoção da igualdade salarial entre homens e mulheres, né? Esse projeto foi aprovado, depois foi criado um grupo tripartite para pensar na regulamentação da legislação, né? E agora, no final de março, nós teremos a publicação do terceiro relatório sobre a igualdade salarial entre homens e mulheres, né? Tem tido uma reação bastante negativa das empresas, né, em relação à publicação desse relatório, inclusive uma guerra jurídica, né, um conjunto bastante grande de processos na justiça para evitar que esses relatórios sejam divulgados, né? Mas a gente precisa encarar essa legislação como uma legislação que propõe uma mudança de cultura, né? Então, a legislação, ela permite divulgar para a sociedade essas desigualdades, o que está acontecendo de fato, né? Para que a sociedade e os espaços, né, de trabalho ali, empresas, sindicatos, possam pensar por que essas desigualdades são construídas, né, naquele local específico, né, e a partir daí pensar num plano de ação e esse plano de ação, então, contribuir com a superação das desigualdades, né. Então, é uma legislação bastante relevante, né? Ela tem o potencial de fato,
contribuir para essa superação das desigualdades, né? A gente tem acompanhado também no DIEESE as negociações coletivas baseadas na lei, né? Então, a gente tem visto que algumas negociações, elas reafirmam a legislação, que é bastante importante, né, para dar essa substância, né, para a lei, e algumas negociações coletivas estão, inclusive, avançando em alguns aspectos do que está previsto na legislação, né? Então, acho que também é bastante relevante, porque a gente está ali possibilitando que na negociação coletiva, no diálogo social, a gente possa construir, né, uma nova cultura, né, que supere as desigualdades entre homens e mulheres. Então, eu acho que termino por aqui, acho que a gente pode fazer agora um bate-papo, né, a partir desses elementos, mas, em síntese, é isso, né, a gente tem aí possibilidades de mudança, mas a gente ainda registra uma desigualdade bastante resistente e estrutural, né, das mulheres no mercado de trabalho brasileiro. Obrigado, Adriana, pela excelente exposição. Você trouxe várias questões interessantes, né? A primeira dela está relacionada a essa superposição das desigualdades, né? Então, você tem uma situação em que a mulher ganha menos do que o homem, né? E que a mulher negra ganha menos do que a mulher branca, né? Então, você superpõe, né, uma desigualdade de gênero com uma desigualdade racial. E também você trouxe um dado que eu não tinha conhecimento ainda, que a porcentagem de mulheres chefes de domicílio chegou a um valor considerável, é maior do que a dos homens, né? Eu, quando acompanhava esse tema no Diese, estava em 25%. Isso há mais de 20 anos atrás, né? Então, houve o que é uma outra dimensão da desigualdade, porque nós sabemos que justamente os domicílios chefiados por mulheres, né, é onde a pobreza tem maior incidência, né? Então, mais uma vez, essa questão da superposição das desigualdades, né, que a CEPAL tratou esse tema na divisão de desenvolvimento social, né, como a matriz das desigualdades, né, vendo os vários elementos, né, que contribuem para a construção das desigualdades nas sociedades que nós vivemos, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo, né? Mas principalmente chamando a atenção esse fenômeno de uma desigualdade intensificando a outra, né? E esse é um ponto realmente importante, né, que essa pesquisa que você apresentou confirma mais uma vez, né? E outro ponto interessante, né, é a questão do nível educacional, do grau de instrução com o nível de rendimento, né? Quer dizer, o fato de nós termos mulheres com o mesmo nível de instrução, né, do que homens, e mesmo assim ganharem menos, né, é um ponto bastante importante, inclusive que tem implicações na teoria econômica, né? Nós conhecemos a teoria do capital humano, né? Quer dizer, isso aí, a teoria do capital humano não tem resposta, né? Porque justamente a diferença de rendimento estaria no grau de instrução, né? E nesse caso, se pega graus de instrução são os mesmos, mas com rendimentos menores. Isso acontece também para homens e mulheres negras, né?
é o mesmo fenômeno, quer dizer, o mercado de trabalho, quer dizer, as empresas, né, se aproveitando de atributos pessoais, né, para reduzir o rendimento. Quer dizer, é uma discriminação direta para esses segmentos da população. Né? Outro tema interessante e nós discutimos recentemente aqui na ABED, em conjunto com o Corecon São Paulo, é o tema da jornada de trabalho. Né? Quer dizer, você nos trouxe aí uma informação dessa pesquisa, né, que não só as mulheres têm mais trabalho doméstico do que os homens, mas que a soma dos trabalhos remunerados e não remunerados, né, durante a semana, né, das mulheres e dos homens é superior ao das mulheres, né? O que significa que a intensidade e a extensão do trabalho para as mulheres é maior. Né? E nós estamos debatendo justamente o tema da redução da jornada, e principalmente essa jornada 6 por 1. E aí eu queria te perguntar, Adriano, que a impressão que eu tenho é que a incidência dessa jornada 6 por 1 é maior para mulheres. Né? Eu não sei se existe estatística sobre isso, né? Mas se for maior para as mulheres, temos aí um problema ainda muito significativo, porque sequer a mulher, numa situação em que ela é chefe de domicílio, né, que é responsável pela maioria das atividades no domicílio, né, ela ainda passa 6 dias da semana trabalhando, né, numa jornada que é longa e ainda, dependendo do lugar onde trabalha, tendo que se deslocar, né, num sistema de transporte que às vezes faz com que se perca 3, 4 horas por dia, né, para chegar ao trabalho. Né? Eu não sei se vocês chegaram a avaliar esse tema da jornada 6 por 1 e também vis-à-vis a questão da inserção da mulher no mercado de trabalho. Como é que você vê isso? A gente não tem a estatística sobre a quantidade de mulheres que têm uma jornada 6 por 1, né? Mas a gente sabe que essa jornada ela é muito presente no comércio, né? Telemarketing, enfim, um conjunto aí de setores que tem uma presença bastante grande, né, de mulheres. Então eu acho que é muito oportuno esse debate. Olha, a gente precisa de redução da jornada de trabalho, mas a gente também precisa repensar a distribuição dessa jornada ao longo da semana, né? Porque, de fato, bom, desde da reforma trabalhista, né, de 2017, a gente teve ali um conjunto de alterações na regulação da jornada de trabalho no Brasil, que facilitou muito essas jornadas atípicas, né? E se as mulheres elas não têm esse apoio na política de cuidados, né? Elas vão ter uma dificuldade adicional de se manter no mercado de trabalho, né? Essa compatibilização do trabalho remunerado e o trabalho não remunerado, ela acaba sendo bastante, ela fica mais comprometida, né? Na medida em que a gente tem observado que as jornadas que mais crescem são essas fora do horário comercial e da jornada inglesa, né, de 5 dias de trabalho e 2 dias de descanso, e de outra ponta, os bicos, né, os trabalhos de que tem aí uma subocupação por insuficiência de horas, né. Então, se a gente também não resolver essa questão da jornada de trabalho, se a gente não olhar para isso, as mulheres acabam sendo bastante penalizadas, né? A gente tem aí uma intensificação da jornada e dos dias, né? Tanto que o que mais sobressai, né, nesse debate recente da jornada, que viralizou
em vários espaços, né? Diz respeito principalmente sobre essa distribuição, né, da jornada, e da necessidade de você ter mais tempo para as outras dimensões da vida social, né? Então, eu acho que isso é bastante relevante, né? Historicamente, a gente sempre teve lutas de jornada de trabalho relacionado à duração, né? À distribuição e à intensidade do ritmo, né? De trabalho. E eu acho que nesse momento o que a sociedade está discutindo, olha, essa distribuição, a jornada está longa, mas essa distribuição, né? Ao longo de vários dias na semana, em que eu não tenho sequer possibilidade de conviver mais com a minha família, ou de possibilitar acesso a lazer, cultura, educação, né, ela é bastante negativa, né? Então, eu acho que esse é um elemento bastante relevante. Mas, infelizmente, a gente não tem, a gente está levantando um jazz e posso, em outra oportunidade, falar disso com vocês, mas a gente está fazendo uma sistematização das negociações coletivas dessas diferentes escalas de trabalho, né? Para tentar ver o que na negociação coletiva as entidades sindicais têm conseguido estabelecer de proteção aos trabalhadores que estão nesse tipo de jornada, né? Para que, eventualmente, eles tenham, pelo menos ao longo do mês, a garantia de que isso coincida com o final de semana, né? Para que eles possam articular melhor as outras dimensões da vida. E eu acho também importante só destacar aqui a questão dessa superposição, né, de gênero, classe e raça, né, essa interseccionalidade, né, que é uma questão também no Brasil fundamental para a gente analisar os indicadores do mercado de trabalho, né? Então a gente fala muito de que o mercado de trabalho está indicadores muito positivos, né? Algumas pessoas falam, estamos no pleno emprego, mas se a gente olha para essa intersecção, né? Se a gente tem ali 19% das mulheres negras que estão numa situação de subutilização da força de trabalho, né? A gente não está numa situação, uma parte do mercado de trabalho está numa situação um pouco melhor, mas o conjunto das mulheres negras não estão nessa situação, não foram incluídas nessa situação mais positiva no mercado de trabalho brasileiro, né? Essa questão da redução da jornada de trabalho relacionada às outras dimensões da vida, né, é bastante importante. Quer dizer, não é só uma questão de olhar rendimento e emprego, né, mas é uma questão de olhar qualidade de vida e possibilidades de realização pessoal e familiar, né? E também tem um ponto fundamental, né, que é o debate que nós fazemos sobre o direito de livre expressão, o direito de organização, né, e o direito de representação, né? Quando nós olhamos, né, pessoas submetidas, aí não são só as mulheres, são homens e mulheres, né? Mas as mulheres com essa superposição de problemas, né? Submetidas a esse regime de jornada de trabalho, de 6 por 1, por exemplo, né? Essas pessoas não têm tempo, né, para exercer o seu direito de liberdade de expressão, de liberdade de organização, né, e de fazer ouvir a sua voz, né? Portanto, o que nós vemos, temos visto, né, é que, apesar de existir um direito formal, né, a realização desse direito está obstaculizada pela realidade no mercado de trabalho e na vida que a pessoa leva, né, no seu cotidiano. Então, a quantidade, por exemplo, de mulheres sindicalistas, né, nós sabemos que cresceu nos últimos anos, né, mas continua ainda pequena essa quantidade, né, de mulheres. Representação no Congresso Nacional, né? Quando nós falamos que as mulheres são maioria na população, e é verdade, não se trata de uma minoria, como alguns, né, analistas querem fazer crer, né?
Mas nós sabemos que, como representação política no Congresso Nacional, né, as mulheres são minoria. Né? Elas não são minoria populacional, mas, infelizmente, são minoria política na representação congressual. Por exemplo, nós temos um Congresso com 513 deputados, 81 senadores, portanto, são 594 parlamentares, né? E no início da, do ano legislativo de 2023, por exemplo, havia aí 91 mulheres. Né? Quer dizer, um número realmente muito pequeno, considerando que as mulheres são mais de 50% da população brasileira e mais de 50% das eleitoras. Né? Então, esse tema da redução da jornada, né, é um tema que também está relacionado, né, com os mecanismos de concretização, né, de direitos previstos na Constituição brasileira, né, que formalmente existem, mas que não se realizam por conta de condições de trabalho como essas. Né? O debate da redução da jornada é um debate muito importante em relação à qualidade de vida, né? E também a participação cidadã, né? Que são duas dimensões, às vezes, não consideradas no debate. Como é que você tem sentido isso no debate no movimento sindical? Não, isso é bastante relevante mesmo, porque na medida em que a gente que tem uma jornada ali que você está uma parte na sua jornada remunerada, uma parte na sua jornada ali de não remunerada, né? Como você também salientou no início, né? Nas grandes metrópoles, a gente gasta uma quantidade bastante razoável de horas, né, para se locomover da casa até o trabalho, né? E então, somando todo esse tempo, né, de trabalho remunerado, não remunerado e de deslocamento, né, de fato, se soma a dificuldade das mulheres nos espaços de participação da vida pública, né? E particularmente da vida política, né? Então a gente também acaba são elementos que acabam empurrando, né, deixando mais distante a participação na vida pública e na vida sindical, né? A gente precisa pensar em como garantir, né? Então a gente tem aí alguns mecanismos hoje que procuram estabelecer a participação das mulheres, né? Então cotas na eleição, algumas entidades sindicais já têm cota ou paridade, né? Mas a gente precisa repensar a sociedade como um todo, né? Para que, de fato, essa participação ela possa acontecer, né? Eu, uma época, participei de uma pesquisa, né, com as dirigentes sindicais de entidades sindicais metalúrgicas, né? E, bom, a falta de creches nos espaços públicos, né? Os horários das reuniões, né? Tudo isso são elementos que, se a gente não pensar nos espaços de participação política, social, né? Dificultam a participação feminina também e não garante essa cidadania de fato, né? Então, esse debate, para além do debate da remuneração, né, da igualdade salarial, né, é um debate importante da sociedade repensar, né, a sua forma de como garante de fato a participação das mulheres, né? Acho que e você que também comentou uma questão, né, da jornada, né, e que eu uma vez conversando, é uma historinha, né, mas que eu acho que é bastante relevante, né? Hoje a gente tem esse debate todo se os trabalhadores querem ou não ser CLT, né? E recentemente a Fundação Perseu Abramo fez uma pesquisa de opinião, uma amostra bastante representativa, né? E uma das questões mais destacadas do que era negativo na CLT era a jornada de trabalho, foi a jornada de trabalho, né? O que demonstra
como esse elemento ele é um elemento que precisa de fato ser repensado, né? Para toda a classe trabalhadora isso é um elemento relevante, mas para as mulheres, como a gente comentou aqui, por todas essas características, é ainda mais fundamental, né? E um dia conversando com uma mulher que trabalhava nesses aplicativos de transporte de passageiros, né? Ela era uma trabalhadora do setor de telemarketing, ou seja, a gente sabe que é um trabalhador, um setor que tem ocupações bastante precarizadas, que emprega muitos jovens e muitas jovens mulheres, né? E ela falou que era um emprego de 6 dias por semana, né? Apesar de ter uma jornada reduzida de 6 horas por dia, né? Ela tinha que se deslocar 2 horas para ir, 2 horas para voltar na cidade onde ela trabalhava, né? E que trabalhando como Uber, ela tinha mais flexibilidade. Não é que ela ia ter uma jornada menor, né? Juntando aí o tempo que antes ela fazia de trabalho e de deslocamento, né? Mas ela ia ter mais flexibilidade nesse uso do tempo remunerado, né? Então, quando a gente também ouve esse debate aí sobre e ela também comentou que ela conseguia compatibilizar melhor com as demandas dela na casa, né? Então, quando a gente ouve todo esse debate também sobre as críticas à CLT, né? A gente precisa entender também essas características do mercado de trabalho e dessa precarização da jornada, da precarização dos contratos, né? Que em alguns segmentos da classe trabalhadora é bastante presente, né? E particularmente com um impacto muito grande na vida das mulheres. Essa questão da flexibilidade é importante, né? Porque quem está alocando o seu tempo de trabalho, né, é a própria pessoa, que é diferente de ter um patrão né, alocando o seu tempo de trabalho. Então, a flexibilidade faz diferença, né, o que não significa que a qualidade de vida seja melhor, justamente porque a extensão da jornada de trabalho pode ser maior, como a gente sabe ocorre, né? E também existem riscos que em outras atividades esses riscos são menores, né? Adriana, eu sei que o Diese tem realizado assim, muitas pesquisas em várias áreas, né? E essa questão das políticas públicas que nós estamos falando, né, me parece bastante importante e é uma coisa que o movimento sindical já há muito tempo vem trabalhando também, né? Que é assim, olha, não basta apenas olhar as dimensões especificamente trabalhistas, né, da relação entre capital e trabalho, mas é também necessário ver as políticas públicas como um todo, né? Aqui nós demos o exemplo por exemplo, da estrutura de transporte, né? Nós sabemos que às vezes, para reduzir uma jornada de 48 horas para 44, como aconteceu na Constituição de 88, isso demorou, né, mais de 40 anos. Né? E uma redução de 4 horas, né, pode ser perdida simplesmente por uma estrutura de transporte, né, inadequada. Quer dizer, uma luta né, de 40 anos, né, pode ser perdida justamente por uma urbanização com serviços que não são adequados, né, a, ao cotidiano do trabalho. Né? A mesma coisa em relação às creches, que você estava falando. Né? Para as mulheres terem uma atividade, né, de trabalho remunerado, é importante ter, né, o suporte de uma creche, né, ou de uma escola em tempo integral. Né? Então, existem várias dimensões das políticas públicas, né, que acabam que elas têm que ser consideradas, né, para poder analisar
o que ocorre no mercado de trabalho, né, e como melhorar a vida, né, dos trabalhadores. Né. Eu estava conversando com a Solange, que você conhece bem, né, e ela estava falando da Convenção 156 da OIT, né, que faz essa abordagem mais ampla, né, da questão das políticas públicas. Né. E talvez seja esse um tema que a gente tenha que vir a debater mais à frente, né, para não só discutir, né, a jornada de trabalho ou as condições de trabalho no local de trabalho, mas debater, né, o que é trabalhar numa sociedade urbana complexa como a que nós vivemos. E quais são as condições necessárias para que esse trabalho seja um trabalho que permita às pessoas se realizarem enquanto pessoas, enquanto cidadãos, cidadãs e cidadãos, né? E assim por diante. Quer dizer, trazer um olhar mais amplo. Né? Eu tenho a impressão que as centrais sindicais vêm olhando mais para isso, né? Acompanhando mais de perto as políticas públicas em geral. Né? É isso, né, que vem ocorrendo. Eu acho que sim, viu, Prado? Primeiro porque as políticas públicas, elas são de relevância fundamental para a classe trabalhadora como um todo, né? Mas, particularmente nesse último período, né, em que a gente tem aí uma precarização do conjunto das relações de trabalho, um aumento da informalidade, né, as demandas voltadas para o Estado, né, elas crescem. E eu acho que, acertadamente, as centrais sindicais têm olhado para isso, né, com maior afinco. Né? Então, desde a política de moradia, de transporte, políticas de saúde e educação, né, eu acho que são aí segurança alimentar, né, e até segurança pública, né, são aspectos aí das políticas que o movimento sindical tem, inclusive nas agendas, se a gente for olhar aí, o movimento sindical tem procurado no último período construir agendas, né, da classe trabalhadora, e esses temas, né, para além dos temas estritamente ligados ao mundo do trabalho, né, os temas que dizem respeito ao conjunto da vida social, né, da classe trabalhadora, elas também têm feito parte dessa agenda, né? E eu acho que isso é bastante relevante, porque também é um diálogo importante para fazer com a classe trabalhadora, né? E no caso das mulheres é fundamental, né? Quando a gente tem menos Estado, né? Quando a gente tem uma redução das políticas públicas, do investimento em políticas públicas, né? A gente sabe que a desigualdade social se amplia, né? E as mulheres que, em geral, estão nessa situação mais vulnerabilizada em relação à desigualdade e à pobreza, né? Elas acabam tendo aí dificuldades adicionais, né? Quando você não tem a creche, quando você não tem o posto de saúde, quando você não tem educação integral, né? Quando você não tem política de moradia, né? Então, isso acaba criando dificuldades adicionais para as mulheres, né? Então, é fundamental olhar para a perspectiva da política pública quando a gente pensa na redução de desigualdades e das desigualdades de mulheres e mulheres negras, né? E da Convenção 156 da OIT, né? Ela também é um instrumento bastante relevante, né? Porque ela olha uma convenção, né, que pensa no mundo do trabalho, mas olhando para as responsabilidades familiares, né? Então, como é que nesse aspecto as famílias que têm os trabalhadores e as trabalhadoras, né, eles têm políticas que os apoiem no compartilhamento das tarefas domiciliares, dos afazeres domésticos, das tarefas de cuidado, né? E que, nesse sentido, tem responsabilidades distribuídas tanto para o Estado como para os empregadores, né? Então, os empregadores também
tem uma responsabilidade social, né, e trabalhista, neste caso, de colaborar para que esses afazeres domésticos, essa esfera da vida familiar, né, ela tem a possibilidade de ter um compartilhamento melhor entre homens e mulheres, né? Então, a proposta de ratificação da Convenção 156 da OIT, ela foi enviada para o Congresso em 2023, né? No entanto, ela ainda não tramitou, né? As mulheres têm feito ali um conjunto de pressões, né? De mobilizações para que essa convenção possa tramitar no Congresso e seja aprovada, né? Mas infelizmente tem uma resistência muito grande, né? E enquanto a gente não olhar para isso, né, para instrumentais que possam colaborar com essa melhor distribuição, né, com essa melhor compartilhamento, a gente vai manter as desigualdades, né? Como eu disse, esse aspecto do âmbito familiar e dos afazeres domésticos e cuidado é fundamental para a gente poder garantir essa inserção mais igual das mulheres no mercado de trabalho, né? E eu queria até destacar uma coisa, Prado, que hoje, os setores econômicos aí têm discutido muito que tem uma falta de mão de obra, um apagão da mão de obra, né? E se a gente for olhar para as mulheres com 14 anos ou mais, né? Se a gente for olhar a mesma taxa de participação no mercado de trabalho, né? Se as mulheres tivessem a mesma taxa de participação no mercado de trabalho que os homens, né? A gente poderia chegar aí a mais de 15 milhões de pessoas no mercado de trabalho, né? Então, se é verdade que tem falta de mão de obra, né? As mulheres, por conta de uma sociedade desigual, elas não podem estar no mercado de trabalho, né? Então, as empresas também têm que contribuir com essa redução da desigualdade, né? Da participação das mulheres no mercado de trabalho, porque isso também teria um impacto econômico, né, de uma participação aí, já que hoje em dia se fala tanto dessa falta de mão de obra, né? A gente tem ali 15 milhões de mulheres que estão fora do mercado de trabalho e que poderiam estar no mercado de trabalho se não fosse essa situação estruturalmente desigual de participação de mulheres e homens, né? Certamente. Adriana, eu quero agradecer a sua participação, né? Nós já temos aqui uma pauta, que é tratar da Convenção 156, né? E principalmente porque não foi aprovada ainda pelo Congresso Nacional, então acho que vale a pena chamar a atenção para isso, né? Nós vamos pautar aqui nesse espaço esse tema, e eu queria agradecer muito por você ter participado conosco, ter trazido as informações levantadas pelos estudos do Diese, né, e também pela sua experiência, né, nesse tema. E eu quero parabenizá-la mais uma vez pela direção de ser diretora técnica do Diese, nesses 70 anos que o Diese vai completar, né. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite e parabenizo também pela iniciativa dos debates que vocês estão realizando. Obrigado, Adriano. Até logo. Até logo.